igreja solidária, servidora e missionária, que anuncia e saiba ouvir, a lutar por dignidade, por justiça e igualdade, pois eu vim para servir. A campanha da fraternidade deste ano propõe o tema da relação entre a Igreja Católica e a sociedade. A Igreja reafirma sua disposição em servir ao povo brasileiro em sua caminhada e anseio de construir uma sociedade justa e fraterna. Esse ano nós queremos trazer justamente esse tema, que é a igreja e sociedade. Quer dizer, qual é essa relação, qual é essa presença da igreja na sociedade, qual é esse tipo de presença que transforma, que busca as razões da vida humana, que apoia a vida humana, que constrói a vida humana. Eu creio que é um tema que nos ajudará muito também no acolhimento da grandeza do mistério da morte e ressurreição de Jesus. O tema da campanha da fraternidade deste ano inspira-se no Concílio Ecumênico Vaticano II, que trouxe outra perspectiva para a relação entre a Igreja e a sociedade. O lema é "Eu vim para servir", representado pelo Papa Francisco, reclinado para lavar os pés de uma pessoa. É um grande apelo à conversão e expressa o modo de servir da Igreja. Esse é o foco, esse é a centralidade da Igreja, que está sempre a serviço, como Deus em Jesus se colocou a serviço da humanidade. A campanha coopera para que as comunidades e discípulos missionários percorram o caminho quaresmal de conversão em preparação para a participação do mistério pascal de Jesus Cristo. Quaresma, tempo de renovação, tempo de conversão, tempo de voltar às raízes, tempo de voltar ao Evangelho, uma revisão de vida. Por que não tomarmos o Concílio Vaticano II como esse elemento que nos leva à conversão, a uma inserção cada vez maior como igreja na sociedade e na transformação da sociedade? As alegrias e esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem, são também as alegrias e esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo. E não há realidade alguma verdadeiramente humana que não encontre eco no seu coração. Uma igreja solidária, servidora e missionária, que anuncia e saiba ouvir, a lutar por dignidade, por justiça e igualdade, pois eu vim para servir. Dos anos 30 aos anos 50, o mundo passou por grandes transformações sociais e tecnológicas. O avanço da industrialização, as reformas e mudanças políticas, as guerras entre nações, a modernização e ampliação dos meios de comunicação foram os primeiros passos para a globalização do planeta. No Brasil, a era do presidente Getúlio Vargas, de 1930 a 1945. O início da urbanização, o modernismo na literatura e na pintura, e a participação do país na Segunda Guerra Mundial foram apontadas como novas realidades e grandes desafios pastorais.
Concílio Vaticano II pode ser chamado o concílio da Igreja, em que ela se colocou a pergunta o que ela pensa de si mesma. Nesse sentido, ela foi às raízes mais profundas da sua própria identidade e missão e trouxe uma profunda renovação em todos os campos, na liturgia, na pastoral e, de uma maneira muito especial, na relação com o mundo, tendo uma constituição específica sobre a Igreja no mundo. Ou seja, o Vaticano II realmente norteou a pastoral da Igreja logo nas suas origens. Para o Concílio Ecumênico Vaticano II, a Igreja está na sociedade com a missão evangélica de servir a Deus, servindo a humanidade. E para isso era preciso falar a língua dos homens e se aproximar cada vez mais de sua vida concreta. Muitos desafios para a evangelização está que nós vivemos hoje uma sociedade de valores líquidos, do transitório, do descartável. Nós vivemos hoje de uma linguagem, a rapidez da comunicação, de uma linguagem que vai se modificando. Agora, será que a minha língua está sendo entendida pelas crianças? Está sendo entendida pelos jovens? Então, um dos grandes desafios hoje é a Igreja aprender a falar também essa língua da telecomunicação, da internet, das redes sociais. Uma igreja solidária, servidora e missionária, que anuncia e saiba ouvir, a lutar por dignidade, por justiça e igualdade, pois eu vim para servir. É missão da Igreja a aproximação dos diversos povos e nações, em busca do diálogo pacífico e do bem da humanidade. As diferenças entre as pessoas não devem ser motivos de afastamento. O diálogo e a partilha são indicados para a superação dos conflitos, fortalecimento da vida social, construção da paz, justiça e respeito aos direitos de todos. Diálogo é um dom diálogo é o dom de si, dar o melhor de si, e ao mesmo tempo é receber o dom dos outros. Diante de um pluralismo muito presente na sociedade e nas igrejas, é claro que as palavras, a linguagem, deve ser uma linguagem e uma palavra que atinge o coração e que atinge a cultura de cada povo, religião, não é? E, por que não dizer, de cada igreja. Eu acredito que o grande desafio hoje para a nossa igreja seja o desafio de, sem perder a identidade, acolher todo o positivo que vem das diversas culturas e todo o positivo que vem das outras igrejas e que vem das outras religiões. A ação evangelizadora da Igreja deve repercutir na sociedade para o bem comum, em especial para os mais pobres e sofredores. E por não se prender a nenhum sistema político, econômico e social, a Igreja tem maior alcance em suas ações, unindo comunidades e nações. Toda religião ela tem valores, ela tem grandezas, e eu até mesmo diria que é muito difícil uma sociedade subsistir sem os valores de uma religião. Então, a Igreja, ela tem os seus valores, tem o Evangelho, nos diz de valores, e esses valores, elas são apresentadas à sociedade como valores fundamentais para a convivência humana, para a realização da pessoa e para as relações entre as pessoas, que devem ser relações fraternas, justas. São várias frentes de trabalho por meio das pastorais, missões e cooperação com movimentos sociais.
Uma das grandes conquistas no campo político e combate à corrupção eleitoral foi resultado de reflexões iniciadas na campanha da Fraternidade de 1996, com o tema Fraternidade e Política. A população recolheu mais de 1,5 milhão de assinaturas para aprovação no Congresso Nacional da Lei da Ficha Limpa. A igreja, ela tem historicamente uma relação de muita proximidade e muita sensibilidade às grandes causas da sociedade brasileira. A reforma política, ela é considerada, e de fato é, a mãe das reformas que o Brasil necessita. Todas as reformas que o Brasil precisa, no campo da educação, no campo tributário, no campo do judiciário, em diversos outros lugares e diversos outros setores da sociedade, necessitam de um Congresso Nacional significativo, capaz, inteligente, sensível às necessidades do povo brasileiro. Sem a reforma política, nós não conseguiremos bons resultados nas demais reformas. São várias áreas de atuação da Igreja. Outro serviço prestado à sociedade é o projeto de iniciativa popular Saúde Mais 10, que reivindica melhoria no financiamento e na saúde pública para todos os brasileiros. Esse projeto ainda tramita no Congresso Nacional. 10% das receitas correntes brutas da União para a saúde pública, essa é a essência do projeto Saúde Mais 10, mas não só isso. A CNBB, entendendo ser, e as pastorais sociais, organismos sociais vinculados à CNBB, entendendo ser de extrema importância não só buscarmos financiamento, o melhor financiamento para a saúde pública, mas sem dúvida buscarmos a defesa de que esse novo financiamento e todo o financiamento da saúde pública seja corretamente aplicado e com a transparência devida. O diálogo com a sociedade é um serviço de cooperação da Igreja a favor da verdade, da justiça e da fraternidade em vista do bem comum. O único bem que a comunidade de fé pede à comunidade política é a liberdade, pois ela deve utilizar em sua atividade de salvação os caminhos e auxílios do Evangelho. A ação social é o rosto visível da Igreja diante daqueles que não acreditam. E as obras sociais, elas não são apenas para católicos, é para qualquer ser humano. Então, nesse sentido, é preciso rever uma certa mentalidade que confunde Estado laico com Estado laicista. O Estado é laico, mas o povo brasileiro é profundamente religioso e, nesse sentido, vivendo efetivamente a sua fé, ele vai contribuir para a transformação da sociedade. Afinal de contas, para a Igreja vale muito aquilo que São Tiago dizia: tu tens a fé, eu tenho obras, mostra-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei por meio das minhas obras a minha fé. O espírito comunitário dos fiéis ajudou a erguer centenas de paróquias pela caridade e fé. Nós fazíamos as festas sem gastar um centavo, porque essas pessoas iam de casa em casa divulgar e buscar as pessoas, né? E buscar donativos, né? E eu comecei a fazer assim o texto no meio de Nossa Senhora, de casa em casa, e a divulgar a igreja, que as pessoas não sabiam. Vinha cada um de um setor, né? Então era um barraquinho pequeno de madeira. Então, sábado e domingo as pessoas trabalhavam o tempo inteiro e na hora do almoço o padre batia na panela e vinha todo mundo faminto para voltar para o trabalho. Na semana a gente saía depois da missa e eles saíam com a carroça pedindo brita. As pessoas, os paroquianos, independentes, todos eles tinham esse compromisso de ficar com a igreja. De pequenas capelas a grandes santuários, com esforço e dedicação das comunidades, os leigos edificam grandes igrejas físicas e espirituais. A história do nosso santuário é muito bonita. Ela começou a chegada do Menino Jesus em 1972. Não tínhamos uma igreja própria, né? Nós tínhamos uma improvisada de palha. Depois conseguimos fazer um outro santuário.
né? A comunidade em si agarrou assim com muito amor, com muito fervor mesmo, né? A importância desse santuário para nós. A igreja é uma comunidade, é uma sociedade, é um povo, são pessoas, né? Você, pelo conjunto, você trabalha. E essas obras materiais, essas obras visíveis são necessárias, que acontecem para dar essa visibilidade e a compreensão cada vez mais entre si, e a aproximação das pessoas, né? Uma vivência, uma interação de vivência, né? E nós sabemos que uma igreja é rica nesse sentido, pessoas humanas. Eu sempre digo, a maior riqueza que nós encontramos na igreja hoje são as pessoas humanas. A igreja também participa efetivamente da sociedade por meio das pastorais sociais. Dentre várias ações, desde que foram criadas na década de 70, as pastorais conquistaram diversas vitórias pelo bem da sociedade. Elas estão nas paróquias para servir e fortalecer a rede de atenção e cuidados aos mais necessitados. O mundo se tornou tão frio que mesmo o nosso trabalho da igreja se torna pequeno de tantas coisas. E eu vejo que agora com o Papa Francisco, ele chamando a gente para servir o pobre mesmo, ele chamando a gente para sair de dentro de casa, que ele nos chama, nos convida mesmo a ir para a rua, para a evangelização. Então eu acho que ficou agora um pouco mais visível, esses que estão na rua, que são invisíveis mesmo. O Papa Francisco chama a todos os batizados a uma conversão missionária, uma igreja em saída para testemunhar o Evangelho e a vida de Jesus Cristo. Uma igreja em saída é uma igreja que vai ao encontro. Quando a gente vai ao encontro, a gente não sabe exatamente o que vai encontrar, porque o outro é um mistério. Ele só poderá se revelar na medida em que eu for até ele ou que eu permitir que ele venha até mim. Isso se aproxima daquilo que foi Deus na encarnação de seu Filho Jesus Cristo. E nós também procurar viver isso. E esta saída vai de encontro ao inesperado, não tem fronteiras, nem discriminação. É o serviço pelo bem da humanidade. Quero uma igreja solidária, servidora e missionária, que anuncia e saiba ouvir, a lutar por dignidade, por justiça e igualdade, pois eu vim para servir. O tempo da Quaresma é um momento muito importante na comunidade cristã. É um tempo de penitência. A verdadeira conversão quaresmal é por meio da participação na vida da comunidade e também pela coleta da solidariedade. A coleta é uma oferta realizada no Domingo de Ramos, 29 de março, destinada aos pobres e também à campanha da Caritas para o combate à fome no mundo. O caminho evangélico da partilha pode superar grandes desigualdades. A Quaresma é um momento muito importante da comunidade cristã. Ela se recolhe. Nesse período de recolhimento, a Igreja do Brasil tem sempre proposto um tema de campanha da fraternidade. Porque o reino de Deus que Jesus visibilizou com a sua ressurreição, com a sua morte e a ressurreição, é possível na fraternidade, na comunidade, na família de Deus. Então, sempre um tema que recorde essa grandeza da vida, da morte e ressurreição de Jesus. A campanha da fraternidade deste ano reflete, medita e reza a presença da Igreja na sociedade. É uma oportunidade para fortalecer os laços comunitários e animar o trabalho das pastorais. Vamos despertar o espírito comunitário e a solidariedade para uma vida mais fraterna, mais justa e de paz. O Papa Francisco tem insistido muito numa igreja missionária, e nós precisamos
ser essa igreja missionária que evangeliza a todos, mas de modo especial a igreja que vai ao encontro dos que mais sofrem, das ovelhas feridas, sofridas, dos mais pobres. E precisamos também de ser cada vez mais essa igreja mãe misericordiosa, que acolhe a todos, que é solidária com todos, que oferece a todos a vida nova que vem de Jesus Cristo e do Evangelho. Que a igreja seja cada vez mais missionária, fiel ao mandato missionário que Jesus nos deixou de fazer discípulos, de evangelizar a todos, mas evangelizando com gestos de mãe misericordiosa, sobretudo os que mais sofrem no mundo de hoje. A Igreja afirma o direito de servir à humanidade e dizer-lhe o que Deus revelou sobre a sua condição para que não se limite em suas próprias barreiras. A Igreja tem o dever de manter acesa a chama da liberdade e da unidade nos homens e nas mulheres. Ela caminha com toda a humanidade, participa da mesma sorte terrena do mundo e é como o fermento e a alma da sociedade, a qual deve ser renovada em Cristo e transformada em família de Deus. Ele não quer ser o dono absoluto da verdade. Ele está aberto a falar com cristãos, com muçulmanos, com judeus, com ateus. Ele respeita a todos. Eu penso que esta, entre tantas outras, será uma das marcas do Papa Francisco. Ele nos chama a estar abertos ao novo, a ter coragem de sair das nossas seguranças para ir ao desconhecido. Os cristãos não desejam privilégios, mas o direito de participar e servir à vida social. Servir para transformar e construir uma sociedade mais fraterna, justa e solidária. Viver de acordo com o Evangelho não exclui as pessoas do convívio e da sociedade. Os discípulos missionários precisam saber chorar com os que choram e rir com os que riem. Devem ser sempre ativos, misericordiosos e não se deixar levar pela indiferença quando se tratar de justiça, participação política, convivência, cuidado, solidariedade, caridade, autonomia e acolhimento. Foi para isso que o Senhor veio a esse mundo e Ele nos dá isso como uma lição maior. Ser irmão, ser solidário como aquele homem que estava passando na estrada e que viu aquele samaritano caído, né? Ele foi e acolheu aquele homem que estava caído, né? E percebeu que era necessário fazer. Então, a solidariedade não seja só de palavras, que seja uma atitude concreta em favor do outro, de modo especial aquele que está caído, aquele que está à margem, porque é urgente, nós não podemos deixar para amanhã o bem que precisamos fazer hoje. E é isso que nós, como cristãos, como igreja, precisamos a cada dia estarmos atentos para não deixar, para não adiar o bem, porque Deus vai aumentar, né, grandemente tudo aquilo que você tem para que o serviço se realize em favor dos mais necessitados.